A liturgia nos propõe hoje dois temas fundamentais da fé cristã: Cristo e a Igreja. Cristo e a Igreja são inseparáveis. Eu não posso aceitar Cristo e não aceitar a Igreja, como não posso aceitar a Igreja e não aceitar Cristo. Cristo e a Igreja, um casamento indissolúvel, um casamento que deu certo. O Evangelho que nós ouvimos, ele tem duas partes. A primeira, de caráter cristológico. Quem é Jesus Cristo? E a segunda, de caráter eclesiológico. Que é a Igreja? Jesus interroga os discípulos: o que os homens dizem que eu sou? O que os homens pensam a meu respeito? Não se trata tanto de medir a sua cota de popularidade, trata-se, sobretudo, de tornar as coisas mais claras para os discípulos e confirmá-los na sua opção de seguir Jesus e optar pelo reino. Então os discípulos disseram: olha, uns estão dizendo que você é João Batista, outros que é Elias, outros ainda dizem que você é Jeremias ou algum dos profetas. Isso não é suficiente. Para os homens, Jesus é um homem extraordinário, bom e justo, como tantos outros homens antes dele. Não entenderam a novidade do Messias, nem a profundidade do mistério de Jesus. E Jesus então pergunta: e para vocês, para os discípulos, e para vocês, quem sou eu? Então Pedro, representando os discípulos, a comunidade, responde: tu és o Cristo, Filho do Deus vivo, o Filho do Deus da vida. Então, para os discípulos, para Pedro, Jesus é muito mais. Dizer que Jesus é o Cristo, o Messias, significa dizer que ele é esse libertador que Israel esperava, enviado por Deus para libertar o seu povo e para lhes oferecer a salvação definitiva. No entanto, para os membros da comunidade do reino, Jesus não é apenas o Messias, é também o Filho de Deus. A proposta que Jesus apresentou não é apenas a proposta de um homem bom, generoso, clarividente, que podemos admirar de longe e aceitar ou não, mas é uma proposta de Deus, destinada a tornar cada homem ou cada mulher uma pessoa nova, capaz de caminhar ao encontro de Deus e de chegar à vida plena da felicidade sem fim. Confessar Jesus, confessar que Jesus é o Filho de Deus, é uma graça. Por isso Jesus então vai dizer: você é feliz, Simão, porque não foi um ser humano que te revelou isso. Você não aprendeu isso em livros. Não foram livros que te ensinou isso. Mas o meu Pai que está nos céus. Portanto, confessar Jesus é uma graça que nós devemos pedir. Dá-nos a graça de confessar Jesus. A fé da comunidade dos discípulos, apresentada pela voz de Pedro, é o fundamento sobre o qual
Jesus vai assentar a igreja. Sobre esta pedra edificarei a minha igreja. A igreja é a comunidade dos discípulos que reconhecem Jesus como o Messias, o Filho do Deus vivo, Filho do Deus da vida. Ela existe para testemunhar Cristo e para levar todos os homens e mulheres a proposta de salvação que ele veio oferecer. A igreja é santa e pecadora. Ela é santa porque é fundada por Jesus, guiada pelo seu Espírito, o Espírito Santo. É santa por causa da sua doutrina, é santa por causa dos sacramentos. E é pecadora porque é formada por homens e mulheres com seus pecados, com suas fraquezas. Então veja, nós não podemos ver a igreja apenas como uma instituição humana. Porque se ela fosse simplesmente uma instituição humana, ela já teria se sucumbido. Ela já teria acabado. Por isso que Jesus diz, as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Os erros dos seus filhos, os escândalos que seus filhos cometem ou cometeram, não vão conseguir destruí-la. A história está aí para provar quantos escândalos aconteceram na história da igreja. Quantos erros os filhos e filhas da igreja cometeram, membros do clero cometeram. Então, é isso, porque a igreja, ela não é simplesmente uma instituição humana. E aí a gente corre o perigo de ver a igreja simplesmente como instituição humana. E aí, corre-se o perigo, não é, da gente deixar o lado divino de lado. Por isso é importante nós termos esse senso de pertença à igreja. Não basta eu dizer eu sou católico, porque às vezes eu posso dizer que sou católico e não sou membro da igreja. Não me sinto membro, não me sinto corresponsável pela igreja. Então, quer dizer, nós somos igreja. Quando falamos de igreja, nós não temos que pensar somente no Papa, nos bispos e nos padres. Nós como batizados, nós como povo de batizados, como povo sacerdotal, todos nós somos igreja. Todos nós fazemos parte dela pelo batismo, pela crisma. E nós todos somos corresponsáveis pela igreja, pelo mandato missionário que ela recebeu de Jesus. Então todos nós temos que nos sentir membros. São João Paulo II, no jubileu do ano 2000, quando ele pediu perdão pela igreja, ele deixou claro, é perdão pelos erros que os filhos da igreja cometeram. Não a igreja enquanto tal, ela não erra. A igreja na sua configuração com a Trindade Santa, ela não erra. Quem erra são seus membros, são seus filhos. Então, ele dizia, eu peço perdão pelos erros que os membros, os filhos da igreja cometeram. Então, nenhum escândalo, nenhum erro que nós cometamos vai destruir a igreja, porque ela não é obra humana. Ela não é apenas formada por homens e mulheres. Ela é uma instituição divina, ela é fruto do mistério pascal de Cristo. Ela é fruto da ação evangelizadora dos 12, os 12 que são o fundamento do novo povo de Deus. Então veja, quando eu não reconheço o Papa como sucessor de Pedro, quando eu digo que os bispos não me representam, a CNBB não me representa, então eu estou me colocando fora da igreja. Jesus diz, olha, sobre esta pedra, Pedro, eu edificarei a minha igreja. Então se eu me coloco contra o Papa,
Se eu me coloco contra os bispos, eu estou me colocando fora da comunhão com a igreja. E hoje, quantas críticas, quantas calúnias, quantas difamações, quantas perseguições contra o Papa, contra a CNBB, contra os bispos. Como se eles não tivessem direito de expressar a sua opinião, de denunciar aquilo que está errado, de chamar os cristãos à fidelidade ao Evangelho, de denunciar aquilo que vai contra os valores do reino. Então, é isso que Jesus quer que nós reflitamos hoje. A fé da igreja, a fé dos discípulos, é o fundamento sobre o qual Jesus vai assentar a igreja. A igreja, ela não pode simplesmente ficar olhando para o alto. Ela tem que olhar para a frente. Ela não pode prescindir do contexto histórico em que vivem as pessoas, os seus povos. Por isso a igreja, sim, ela tem que tomar posição quando a vida está sendo desrespeitada, quando a vida está sendo ameaçada, quando acontecem injustiças sociais. A igreja deve tomar posição à luz do Evangelho, à luz da sua doutrina social. Quando existem abusos de poder, quando existem situações de corrupção, de violência, a igreja, à luz do Evangelho, à luz da doutrina social, da sua doutrina social, ela deve tomar posição. Ela deve sempre dizer uma palavra para a sociedade, quer agrade ou não agrade, quer eu goste ou não goste. Mas a igreja, ela deve ser fiel ao Evangelho, à proposta de Jesus, ao projeto do reino. Quem é Cristo hoje? Apesar do secularismo cada vez mais difundido e de um abandono da prática e das tradições cristãs cada vez mais generalizado, é interessante notar como a pergunta continua atual. Para alguns, Jesus representa a novidade, a contestação de uma sociedade e de um sistema envelhecido, árido, privado de fantasia e criatividade. Para outros, Jesus aparece como libertador, o símbolo de uma esperança que não está somente num futuro misterioso. Para outros, Jesus é um revolucionário que luta contra a injustiça, a opressão, a exploração do ser humano pelo ser humano. E nós também fazemos questão de ter uma imagem de Cristo, de pedra, de madeira, de ferro, de ouro, às vezes como peça preciosa de arte. Seu nome é cantado em festas, em momentos de alegria e até de boemia. E é recordado nos momentos de apuros, como último recurso. Tudo isso revela uma realidade positiva. O nosso mundo não pode excluir Jesus Cristo, não pode prescindir de Cristo. Nossa história está tão marcada por Ele que não se pode ignorá-lo. Quem é Cristo para mim? Cada um faz essa pergunta. Quem é Jesus para mim? Para responder, não basta procurar na memória alguma fórmula que aprendemos no catecismo, na catequese, ouvimos de outros ou lemos nos livros. É preciso procurar no coração, em nossa fé vivida e testemunhada. Assim descobriremos o que Jesus representa de fato em nossa vida. Então, é a nossa vida que deve ser uma grande profissão de fé. É pela nossa vida no dia a dia, vivida segundo os valores do Evangelho, que nós vamos dar essa resposta. Então não é uma resposta teórica, mas é uma resposta
com a nossa vida. A nossa profissão de fé em Cristo deve envolver toda a nossa existência. É uma questão de fé e vida. Eu acredito que Jesus é o Filho de Deus, mas a minha vida no dia a dia não tem nada a ver com isso. Está errado. A profissão de fé em Jesus envolve toda a nossa vida. Eu não posso professar a minha fé em Jesus e viver de qualquer jeito, e viver distante dos seus ensinamentos, da sua proposta, do seu evangelho. Eu não posso professar a minha fé em Cristo e a minha vida no dia a dia ser uma vida marcada por preconceitos, por discriminações. A minha fé em Cristo deve repercutir na minha vida. O meu comportamento, as minhas atitudes, os meus gestos, enfim, a minha vida deve estar de acordo com a minha profissão de fé. Então, em nome da minha profissão de fé, eu não posso aceitar tal coisa. Em nome da minha profissão de fé, eu não posso estar de acordo com essa situação injusta, desumana. Em nome da minha profissão de fé, eu não posso estar de acordo com práticas racistas. Então é isso, é fé e vida. A minha vida deve estar de acordo com a minha fé e a minha fé de acordo com a minha vida. Nós estamos vivendo o mês vocacional, o mês de agosto. Chamados e amados por Deus. O lema inspirado na profecia de Isaías, eu te amo. É Deus dizendo que nos ama. E Ele quer que nós façamos a experiência desse amor na nossa vida. E fazendo a experiência desse amor, Ele quer que nós o manifestemos com a nossa vida. Então somos todos chamados, todos vocacionados. Então, no primeiro domingo do mês de agosto, nós refletimos as vocações sacerdotais. Segundo domingo de agosto, a vocação ao matrimônio, à família, o dia dos pais. Domingo passado, a vocação à vida consagrada e religiosa. E hoje, a vocação, os vários ministérios, vários serviços dos cristãos leigos e leigas, dos batizados. Nós bendizemos a Deus pelo testemunho, pela vida, pela dedicação de tantos homens e mulheres nos vários serviços na comunidade da igreja, no testemunho que homens e mulheres dão de Cristo no mundo. Porque a primeira missão dos cristãos leigos e leigas é animar o mundo com o espírito do Evangelho, com o espírito de Cristo, sendo sal da terra e luz do mundo. Descubra a felicidade de servir, de amar, de perdoar. E Cristo se encarnará em cada um de seus gestos e se encarnará em cada rosto de pessoa humana que você encontrará ao longo do seu caminho.